comunicação. Então, para que a gente cuide para não colocar propagandas, outras informações que destoam da informação desse curso, desse espaço aqui. A certificação, a gente vai estar certificando os participantes, né? Então, mediante 75% de participação online, a gente sabe que muitas vezes esse horário não é o melhor horário para todos vocês, mas também foi o que a gente construiu junto com todos os instrutores que são voluntários. Então, os combinados é manter uma boa comunicação virtual, que a gente possa estar por inteiro nesse espaço, no aqui e agora, microfones no silencioso, para evitar ruídos na gravação, né? Depois que a gente vai olhar, vai rever, outras pessoas que não puderam estar aqui, às vezes dá uma interferência que não fica muito legal. Cuidar do tempo coletivo, né? Esse espaço que a gente pode estar se cuidando, e aproveitar cada aprendizado e valorizar ao máximo a experiência proporcionada. Então, isso, os encontros já estão sendo gravados. Um bom encontro para vocês. Carmen, Dr. Sérgio, me sinalizam quando eu posso colocar a apresentação. Bom dia, tudo bom? Carmen, tu quer começar? E Tânia, me explica, tu vai falar sobre o pacto também, ou como é que tu... Sim, depois da fala de vocês, eu apresento o Pacto Lajeado pela Paz e o trabalho que a gente tem feito da justiça restaurativa. Tá bom. Ok, eu vou me apresentar então, e aí depois eu passo a palavra para o Dr. Sérgio. Bom dia, gente. Eu estou com o celular, então eu só vejo 4 rostinhos. De Tânia, de Marisa, de Lajeado, do Flávio, da Letícia, da Michele, que está com o nome Carmen, porque ela é minha segunda irmã, estou com 2 irmãs, 3 eu vou considerar a nossa amiga de Teutônia também, Suzy Amada, Dr. Sérgio e Suzy na minha tela, e eu mesma, não consigo ver mais ninguém. E então, aproveito para mencionar a Michele, que integra a nossa equipe. A doutora Ana Emília, a promotora, vai entrar daqui a pouquinho também para estar junto com a gente. Nós somos em 4 pessoas no núcleo de autocomposição e central de práticas restaurativas, então nós estamos oficializados desde o final do ano passado. Nós atuamos 2 anos na clandestinidade dentro do Ministério Público. Brincadeiras à parte, a gente, na cara e na coragem, criamos esse espaço e fomos trabalhando, claro, com o aval da instituição e tudo mais, mas a gente não tinha, não tínhamos não tínhamos um respaldo, né? Hoje nós temos uma resolução e tudo certinho. Então, honro a presença da Michele, que não sei se vocês estão vendo ela, dá um olho aí, Mich, para ver se você se destaca aí para todos, e atrás dela, assim, tem uma parede. Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar a parede. Só que tá, assim, uma palavra gigante ali, um amor bastante destacado, que eu acho que é o resumo de todo o nosso trabalho. Não dá para ver. Não dá para ler, mas o amor, assim, eu pelo menos sei que está escrito, eu só vejo Michele e amor. É o resumo do que a gente faz, né? Agora a Tânia fazendo essa retrospectiva, assim, realmente uma viagem no tempo. Nós iniciamos em 2015, né? Pelo menos quando chega a primeira palestra em Lajeado, doutor Branquer vem de Caxias do Sul para falar sobre justiça restaurativa para um grande grupo. Antes disso, em 2012, chegou um grupo de pessoas de Lajeado chegou a fazer uma formação em Caxias do Sul, mas, enfim, fizeram a formação e não houve, não foi muito para frente, né? Mas de 2000, eu considero, assim, um marco, realmente, de 2015 para cá, quando nós, 25 pessoas fizeram formação e dali em diante foi espraiando para a cidade, né? E chegando hoje, né, no Pacto Lajeado pela Paz, e em tantas coisas positivas, incluindo a Central de Práticas. Então, eu sou a Carmen, e a justiça restaurativa, ela vem, e esse, para mim, é o grande sentido, a justiça toca na gente
como uma transformação pessoal mesmo, né? E se não transformação, na verdade, ela vem ao encontro da nossa própria essência, naquilo que já está dentro de cada um, né? E foi pela justiça restaurativa que eu me aproximei da filosofia Ubuntu. Promotora Emília acabou de entrar, bem-vinda. Que eu me aproximei da filosofia Ubuntu, pela justiça restaurativa, que eu lembrei muito da minha essência, do meu porquê, do porquê que eu escolhi o direito como meu campo profissional. Eu tenho hoje mais de 30 anos de profissão e eu cheguei em determinado momento da vida em que eu estava bastante desestimulada do sistema de justiça e de todas as situações. E quando a justiça restaurativa chega, para mim, assim, é como se reacendesse uma chama, de acreditar novamente de que um novo mundo é possível, de que justiça social é possível, de que cabe a cada um de nós lutar por isso, e de que eu não preciso necessariamente transformar o mundo, mas que eu posso transformar o meu lugar, o meu espaço de trabalho, o meu entorno. Eu posso transformar a minha maneira de fazer um atendimento humanizado, eu posso transformar o dia de alguém, né? Eu posso fazer diferente, eu posso fazer mais e eu posso fazer melhor. E é isso que nos move na Central de Práticas Restaurativas. O Dr. Sérgio fará uma fala e provavelmente ele vai fazer a comparação de que a gente faz um trabalho artesanal. Eu acrescento que, além de artesanal, ele é muito experimental. E experimental por quê? Porque nós estamos fazendo, literalmente, experiências. No nosso dia a dia, a gente vai encontrando espaços onde a gente entende possível colocar a justiça restaurativa, colocar as práticas restaurativas, e quando a gente encontra esse espaço, a gente está fazendo. Então, se a gente percebe, olha, aqui na infância e juventude nós podemos fazer algo, a gente faz. Aqui, na violência contra as mulheres, a gente pode fazer algo, a gente vai lá e faz. Não, agora vamos olhar para o público que está na prisão, nós vamos lá e fazemos algo. Não, agora nós vamos levar a justiça restaurativa para as comunidades. Agora, então, é isso que nós temos feito. E tudo que a gente faz com o coração, a gente faz com o amor, a gente faz porque a gente acredita no ser humano e porque a gente acredita a gente acredita muito nessa interdependência, nessa conexão e de que nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Essa frase realmente é o que nos move para frente. Uma alegria gigante estar com vocês. Na nossa apresentação, que a gente já compartilhou ali no grupo, a gente conta um pouquinho, sabendo que a gente teria pessoas de fora do estado, a gente situa ali onde nós estamos, quem somos nós, quais as cidades que a nossa comarca abraça, e contamos um pouquinho de cada coisa que a gente faz, que é um pingo d'água no oceano, mas que contribui, a gente tem certeza disso. Um grande abraço e uma alegria gigante estar com vocês. Pronto, doutor Sérgio. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos juntos. Cada vez que a gente se encontra, seja num círculo presencial ou num círculo virtual, a gente, mesmo que não seja em círculo, que seja para pensar sobre os círculos, como estamos agora, eu sempre me arrependo da gente não fazer mais, né? Porque esses espaços eles terminam permitindo e servindo que a gente se fortaleça. E isso talvez seja um ponto, primeiro, que eu poderia dizer sobre uma trajetória que nós estamos tendo, que é uma trajetória curta, como a Carmen disse, uma trajetória experimental, mas a importância do fortalecimento de grupo, importância de estarmos juntos. Não foi uma nem duas vezes e permanece assim até hoje. Ocasiões em que a gente se reúne simplesmente porque a gente não sabe o que fazer. E a gente não sabe o rumo que vai tomar, a gente não sabe como que vai acontecer. E esse é o lado angustiante, mas ao mesmo tempo é o lado emocionante e até excitante de estarmos fazendo algo diferente.
E acho que um primeiro motor que levou a cada um de nós a se envolver um pouco mais nisso é exatamente a necessidade de fazer algo diferente e uma certa inconformidade de fazermos o mesmo sempre. E é um mesmo que nós sabemos conscientemente ou inconscientemente, um mesmo que não nos agrada, não tem nos satisfeito repetir o mesmo. Só que isso é interessante, porque a gente, quando se reúne para ver o que fazer, as instituições normalmente terminam pontuando que devemos fazer mais do mesmo. E, preferencialmente, mais do meu mesmo. Então, se eu vou encontrar alguém, fazer um encontro sobre segurança com os atores da segurança, é possível que a polícia armada entenda que tenha que ter mais polícia armada. É possível que a polícia investigativa entenda que deva ter mais polícia investigativa ou deva ter mais investimento na polícia investigativa. E se é possível que os promotores entendam que a promotoria é a que faz justiça, porque está no próprio nome. E se a gente encontra o pessoal da polícia penal ou agentes penitenciários, eu não sei como é que são chamados em cada estado, também eles enxergam o mundo a partir de um mundo diferente que poucas pessoas enxergam. Enfim, o pessoal da saúde vai dizer que precisamos mais saúde e a gente termina repetindo muito do mesmo, né? Apenas aumenta a estrutura, eu preciso de mais um assessor, de mais um promotor, de mais viaturas, de mais polícia, de mais grades, de mais celas. E esse repetir incessante e não reflexivo talvez seja um primeiro ponto que tenha nos levado assim a pensar e buscar algo diferente. Eu acho que é o primeiro mote. Então, eu vou lançar para vocês um pouquinho do que eu identifico que tenha nos motivado. Não há um retrato fiel, não há um retrato exato do que existe aqui em Lajeado. Nós temos fatos, nós temos erros, temos acertos, temos muita alegria, temos muita felicidade. E esses encontros, eu volto a dizer, eles servem para a gente olhar as coisas boas que a gente mesmo vivenciou. Então, essa ideia de nós termos uma inquietude comum é um primeiro passo. A segunda ideia de estarmos juntos, seguramente é uma necessidade. A terceira ideia é de nós jamais, em momento algum, deixarmos de exercitar ou de pensar sobre os princípios restaurativos. E isso é a parte mais difícil. Por que é difícil? Porque não raras vezes entre nós mesmos nós nos deparamos falando para fora e esquecendo de falar para dentro. Às vezes nós mesmos criamos um grupo de professores, grupo de instrutores ou grupo de operação, mas o jeito dele fazer não é bem o jeito que eu gosto. E ela me falou de uma maneira diferente. E aqui foi feito o círculo no espaço que eu queria fazer, mas aquele outro foi não sei mais o quê, e nós voltamos a ser muito humanos com as nossas próprias deficiências. E acho que esse exercício da humildade é um ponto que a gente precisa escrever, talvez como primeiro lugar, de entendermos que eu acho muito sério isso, entendermos que o fato de estarmos lidando com uma justiça restaurativa não nos transforma em nada acima ou diferente dos outros. Nós continuamos tendo ego, nós continuamos tendo ciúme, nós continuamos tendo desejos, nós continuamos tendo necessidades. Nós, os instrutores, nós, os facilitadores, nós, o promotor, nós, todos nós, nunca esquecermos que nós também seremos injustos, também seremos julgadores. E o quanto é importante a gente ter ciência disso. Porque no momento que nós perdemos a ciência disso, nós deixamos de praticar isso.
E a gente tem experimentado passos para lá, passos para cá. E dentro dessas bases principais que eu estava falando aqui, que elas são permanentes, elas nos traem, elas nos passam rasteiras, elas nos derrubam às vezes botam todo um trabalho abaixo. É importantíssimo a gente também ter uma certa resiliência, uma certa compreensão com um senhor que nos incomoda muito, que se chama o tempo. O tempo das coisas, o tempo do andamento das coisas, a necessidade que o tempo tenha tempo para as coisas acontecerem. Eu estou falando isso a partir apenas de um olhar do que a gente vivenciou, do que nós estamos andando aqui. Muitas coisas que eram plantadas de uma forma assim, jogando sementes para todo lado. E acho que foi assim que talvez tenha iniciado algumas coisas aqui, jogando sementes para todo lado. E de repente essas sementes começam, uma cresce aqui, outra precisa uma água ali, a gente bota um pouquinho de água, outra precisa mais sombra, uma fica mais tempo encolhida, e cada qual no seu tempo vai desabrochando, vai crescendo. E quando a gente vê, uma já se transformou numa árvore e está sendo a proteção para as outras que estão vindo. Eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, porque eu vejo isso. Eu lembro perfeitamente quando eu plantei a ideia para a Carmen. Que a Carmen, para quem não conhece, a gente não se apresentou por completo aqui. Eu sou promotor de justiça em Lajeado. Eu esqueço que eu estou falando com outras pessoas. Eu sou promotor de justiça em Lajeado há 17 anos, mas eu estou no Ministério Público há uns 33, perto de 34. Nunca acerto essa conta, ainda bem. Mas a Carmen ainda foi minha estagiária lá na cidade de Santiago, no século passado, literalmente no século passado. E o mundo andou, que depois ela entrou no Ministério Público como servidora para outros lados, e nos reencontramos aqui em Lajeado. E a Carmen, eu passei a conhecer vários aspectos da Carmen. E o primeiro aspecto da Carmen era, não sei se ainda é, acho que ainda é a Michele que conhece hoje mais a Carmen do que qualquer um. O primeiro aspecto da Carmen é dizer não. E desfiar um monte de razões para um não. Depois ela vai indo e se torna num grande sim. E quando eu vi aqui na promotoria de Lajeado, também não lembro quantos anos atrás, a Carmen acho que lembro mais, essa primeira palestra que ela falou para o Alberto, eu entendi que era aquilo que eu buscava em termos de justiça, né? Em termos de justiça que gera encontro, de justiça que busca mais resolutividade, que busca a essência do que as pessoas precisam, e que se preocupa mais com o mérito das coisas do que com o processo. Enfim, uma justiça que acho que todos vocês já percebem que ela pode existir, que ela não existe. Eu saí da sala e disse, Carmen, tu precisaria vir conosco fazer esse curso. Não. Eu não posso, não tenho tempo, não sei o quê, bababá, e bababá, bababá. E eu não falei mais nada, esperei mais um pouco, depois, mas acho que tu deveria, não sei o quê. Não vou fazer, não sou... Aí, quando vimos, assim, ali foi um plantar de semente, vocês percebem? É um plantar de semente. E eu não falei isso, o que eu falei para a Carmen, eu não falei para mais ninguém dentro da promotoria. Foi só para a Carmen. Para nenhum colega. Foi só para a Carmen. Porque, de certa forma, eu conhecia e sabia que havia um perfil para isso. E o senhor tempo, foi agindo, de modo que, passados alguns anos, a gente tem que dizer, Carmen, chega, para de estudar a justiça restaurativa. Tu está gastando demais, está investindo, daí ela inverteu o fio. Passou a gastar dinheiro mais do que deveria, comprando livro e fazendo curso por conta própria, estudando e se debruçando, sem ter um espaço dentro da instituição que respeitasse isso. Porque, vejam bem, nós temos esta dificuldade muito grande aqui no Ministério Público, onde essa ideia de justiça restaurativa
E a ideia de uma justiça diferente, ela tem uma tendência de ser muito mal interpretada. Há um preconceito muito grande com isso tudo, porque a nossa instituição é uma instituição que, embora tenha missões nobres demais entregues pela Constituição Federal, é uma instituição que tem, na sua essência, manter o status quo. A essência do Ministério Público é fazer o mais do mesmo. Nós é que não admitimos isso publicamente. Mas, de certa forma, é. Então, quando você cogita de abrir um espaço diferente, não é simples. É uma instituição que tem as suas hierarquias, tem as suas regras, tem os seus engessamentos. E aí, com fazer isso, conviver com alguém que é servidor e que tem que estar ali fazendo certidão de buscar endereço do réu, busca endereço do réu, notifica a réu, acha testemunha e entra no sistema e bate desse tamanho. E a pessoa que foi picada por um mosquito que diz, olha, é possível fazer coisas diferentes, né? Então, era muito interessante ver a Carmen, e ainda buscando aquele espaço dentro dela mesma e dentro da instituição. E tem momentos, eu não sei exatamente com quem que eu estou falando aqui, mas cada qual pertence a um espaço. Tem momentos em que a gente se pergunta se está no espaço certo realmente. Porque, às vezes, isso também acontece. E foi que este desabrochar desta semente foi encostando em outras pessoas. Uma delas é a Michele, que está aqui do nosso lado. Quem é a Michele? Me perdoem eu me arvorar a apresentar a Michele sem que ela própria se apresente, mas a Michele é uma servidora terceirizada do Ministério Público, que começou aqui como telefonista. E poderia estar telefonista até hoje, no atendimento lá da frente, ou dizendo, liga para cá, liga para lá, esse é um número, esse não é um número, esse é um número, esse é um número. E a Carmen implantou na Michele, dizendo, Michele, vem comigo. E hoje nós temos uma Michele, eu digo de novo, a partir dos meus óculos, das minhas lentes, eu tenho uma Michele transformada, como pessoa e como profissional, com um caminho de crescimento pela frente que ela mesma ainda não descobriu. Mas por quê? Como é que pode, de repente, uma pessoa que é telefonista do Ministério Público se sentir empoderada e estar tão bem e estar fazendo justiça dentro do Ministério Público? Pode, porque ela trilhou esse caminho. Ela permitiu que essa semente fosse plantada. E assim a gente vai encontrando, e talvez a gente passe por esses dias vendo como fazer justiça restaurativa dentro de uma cela do presídio. De que maneira, em que hipótese, 9 homens amontoados numa cela de presídio com crimes diferentes e com origens diferentes, em algum momento sentarem e dizerem, vamos conversar sobre as nossas necessidades. Isso é um absurdo, é impensável. Mas como é que se chega até lá? É o Senhor Tempo agindo sobre as pessoas. E permitindo que um policial penal conheça outros significados na sua função. Permitindo que um policial penal consiga conversar com seus colegas, consiga conversar com quem está fora. E, às vezes, pensar que o mais do mesmo talvez não seja a solução, e sim o diferente do mesmo possa ser algo mais interessante para a sua própria vida. E assim, aqui dentro dessa promotoria de Lajeado, a gente foi criando esse espaço, e por isso que a Carmen dizia que a gente estava agindo na clandestinidade, e de certa forma estávamos mesmos, porque tudo que a gente fazia nós não tínhamos bem onde registrar, a gente tinha que ficar, às vezes, se escondendo de um colega, ou explicando para o colega por que é que a Carmen não estava aqui no trabalho, estava lá enfiada em Marques de Souza, dando uma palestra. Como assim? E alguns colegas perguntavam, mas o que é, afinal de contas, que ela estava fazendo? Não só colegas promotores, mas também colegas servidores, porque essa é a nossa essência, aquilo que nós não conhecemos, nós julgamos negativamente, óbvio. Ninguém julga positivamente o que não conhece.
A gente julga negativamente. E aí fica fácil de fora dizer, estão de reuniãozinha, fazendo bolo, comendo bolacha, porque isso você faz muito também, até demais, também já estamos restringindo um pouco a quantidade de bolo e bolacha nas nossas salas, né? Docinhos, etc. Mas aí as pessoas enxergam o lado ruim, julgam negativamente. Não, isso não é bom. O bom é fazermos o mais do mesmo sempre. E precisamos mais gente fazendo o mesmo de uma forma mecânica. E esse espaço foi sendo criado pela conexão, mas não só da Carmen, não só da Michele, não só do Sérgio ou da Ana Emília, que entrou aqui conosco, que também se integrou nisso, depois o colega Neidemar, aos poucos, cada qual no seu tempo, foram pensando, muito possivelmente assim, cara, mas dá para a gente fazer diferente. Em algum momento é possível eu ouvir essa pessoa. E a gente vai descobrindo que ouvir pessoas não morde, não machuca. E a gente vai descobrindo que ouvir e conhecer a história das pessoas muda a nossa forma de julgar e de agir dentro da promotoria. Meu Deus, que perigo isso! Mas muda. Muda para melhor ou muda para pior? Olha, eu devo pressupor que se eu conheço mais, deve mudar para melhor. Ou pelo menos eu erro menos. Mas é mais cômodo eu julgar à distância, eu não me envolver. Sim, pode ser mais cômodo. Também é envelhecedor, também é adoecedor. Repetir mecanicamente julgamentos. E esse espaço foi se criando. Uma hora era na violência doméstica, outra hora era na infância e juventude, outra hora era na escola, outra hora era no presídio, outra hora era no ato infracional, outra hora era na vara de família, era adolescente infrator. E, por estas circunstâncias, pela força e pelo valor de cada um, o colega Neidemar Facchineto, que já foi para outra comarca, e a colega Ana Emília, que são os organizados dos nós todos aqui, diziam, olha, nós precisamos botar a ordem nisso. Precisamos materializar, e fomos experimentando, e o Ministério Público, como cúpula, tinha lá o espaço de mediação e autocomposição, e nós propusemos e aceitaram, e hoje temos esta central de práticas restaurativas aqui dentro do Ministério Público, que ela não é o modelo, ela não é para ser replicada no Brasil inteiro, ela é a nossa central de práticas restaurativas. É uma central de práticas que nos permite, em alguns momentos, recuar, em alguns momentos, entender que não está ao nosso alcance. É um exercício diário que nós temos que fazer, porque muitas vezes nos bate aquela ideia de que nós vamos, sim, mudar o mundo, ou mudar... Não, nem estou falando do mundo, estou falando da vida do João. Às vezes a gente tem aquela soberba de achar que com círculo ou sem círculo, com escuta ou com abraço, com o bolo, com a bolacha, ou com a orientação, a sugestão do promotor, eu vou mudar a vida do João. E a gente vai, de repente você dá conta, não vamos mudar a vida do João. E isso não pode ser fator para a gente desfazer de um método. Mas essa, então, é a nossa central, com uma série de dificuldades, com muitas felicidades, que foi se criando a partir disso, e conseguimos designar a Carmen e designar a Michele para não fazerem muito de outras coisas. Elas seguem fazendo as coisas do dia a dia, menos e com um espaço. E quando esse espaço se materializa, e por isso que é muito simbólico a estar aparecendo ali aos fundos da Michele, as palavras de derrubar muros, essas escritas nada mais são do que palavras de derrubar muros, palavras de desarmamento, dizendo, gente, tu entra aqui dentro, não é para brigar. Se for para brigar, não vai ser aqui. Tá? Quando a gente consegue materializar isso num espaço concreto, que é uma sala dentro do Ministério Público, cujas cores são determinadas
pela instituição e são pintadas quando a instituição quer, e devem ser todas pintadas iguais, as cadeiras iguais, as mesas iguais, os computadores iguais, quando a gente consegue fazer salas diferentes, que em vez de cadeira tem um sofá, e que a gente senta não necessariamente atrás do balcão, e senta às vezes ao lado das pessoas, e que a gente às vezes não precisa sentar o promotor em pé e todos sentados para eu falar e os outros ouvirem, e conseguimos sentar em círculo, de modo que todos falem e todos ouçam, e que a gente tenha a liberdade de gastar 2 horas com um caso, que a gente tenha a liberdade de gastar 3 horas com uma família, e que a gente tenha a liberdade de saber que o que estamos fazendo tem um mínimo respaldo institucional. Quando a gente vê isso, a gente se dá conta que construiu uma central de práticas restaurativas dentro da promotoria, cujos resultados estamos digerindo, apreciando, interpretando, estudando, analisando, comemorando. E é óbvio que esta central da Promotoria de Lajeado, ela não foi plantada numa terra seca. Ela foi plantada numa cidade, num município que também já estava regado por isso. E é o que possivelmente a Tânia vai mostrar, a ideia já do Pacto pela Paz, porque isso se soma, isso se junta, vai se criando um clima de pacificação, um clima de compreensão, onde até os mais brutos têm que disfarçar a sua brutalidade. Nós já vimos pessoas muito brutas, mas, gente, mas aqui nós estamos falando de paz, a ideia é outra, mas quem sabe eu me tiro o revólver e deixo lá fora, né? Mas quem sabe eu tiro o colete e vamos mais despidos para isso. Isso é um clima de cidade, mas ele não se criou por decreto. E é por isso que eu, às vezes, assim, eu sou meio cético com algumas coisas, a gente vê muito nas linhas de justiça restaurativa em geral, não, tem que ter a lei municipal, tem que ter... Gente, a lei tem que ter, pode não ter. Se não houver um clima de compreensão disso, pelas pessoas da base e pelas pessoas do topo, não há lei que resolva. Não há criação de cargo que resolva. Porque passa pelas pessoas. E tem que ser pessoas que estão no topo, e tem que ser pessoas que estão na base. Porque daí eles farão assim, e estarão no mesmo espaço. Mantendo espaços diferentes é muito difícil. Então, a nossa central, ela veio, por circunstâncias, a nascer dentro de uma cidade que estava pronta para gestar espaços dessa natureza. E é por isso que quando a gente se aperta aqui, a gente tem a Tânia ali. Pena que eu não consigo compartilhar, mas a gente vai aí, como, usando um nome muito feio, mas não me ocorreu outro, mas como metástases espalhando, a cidade começa a se tomar disso. E não é por menos que a gente se encontra, e eu quero dizer para vocês que é, sim, raro de encontrar isso. Não é por menos que na sexta-feira à noite, olhem quantos somatórios teve numa sexta-feira à noite. E pena a tecnologia não me permitir mostrar, mas se der eu tento depois. Na sexta-feira à noite, agora, deste final de semana, eu encontrei a Tânia. Aonde que eu encontrei a Tânia? Numa escola de periferia, no bairro mais temido de Lajeado, em que a escola comemorava 30 anos de aniversário. E eu tirei a fotografia do que está pintado na frente da escola, está aqui na minha outra tela. Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio. É o nome da escola. Abaixo dela, o que está escrito? Escola Restaurativa. Acolhimento, escuta e diálogo. Este somatório de símbolo, nome, presença e pessoas que permite a gente conectar.
E foi lá dentro da mesma escola que eu tirei uma fotografia, essa não posso mostrar para não ferir também a individualidade, de uma menina que estava em acolhimento institucional, que estava internada psiquiatricamente até anteontem, e um alvoroço sem fim no fórum, porque não sabiam o que fazer com a menina. Quando eu vejo, ela está lá dentro da escola, eu disse, vem cá, vamos tirar uma foto. E tiramos uma foto abraçados. Isto, para nós, nos move. Isso nos transforma. Isso faz com que eu pegue aquele processo na segunda-feira, não com nojo do processo. Faz com que eu pegue aquele processo com memórias afetivas, com ângulos diferentes para olhar aquele espaço. Esta mesma escola, quando eu cheguei em Lajeado, 15 anos atrás, me mostrou uma das cenas mais feias que eu já vi em termos de educação, e eu sempre disse isso para eles. A escola era repleta de grades. Dentro e fora. Para sair de uma sala, para ir de um corredor para o outro, um professor, tal qual um carcereiro, com uma chave grande, deschaveava uma grade para a gente poder passar. E tão logo passava um, chaveava a grade de novo. Quando eu cheguei naquela escola, eu disse, meu Deus do céu, mas para que isso? O que é isso aqui? Não podemos, de maneira nenhuma, se abrir, porque uns invadem os outros, vão para lá e vão para cá. Gente, na sexta-feira à noite, eu vi o Senhor Tempo agindo sobre nós. A escola aberta à noite, com a comunidade lá dentro, sem grades e com esse dizer no muro. Isto é obra de quem? Não tem dono desta obra. Isso é obra de todos. É do diretor, como é do professor, como é da merendeira, como é do aluno, como é dos externos que estiveram lá fazendo a formação. É de uma cidade toda, é de uma aldeia como completo. E a gente vai tirando a noção de, mas isso é da promotoria, isso é da polícia. Claro que continuaremos tendo as nossas funções absolutamente necessárias. Vai ter um ponto em que eu vou ter que dizer, meu amigo, tu vais ter que ser preso. Minha senhora, nós vamos tirar a criança da sua casa. Não há problema nenhum da gente dizer assim e cada um continuar fazendo a sua função. Mas é extremamente possível, bonito e animador ter uma comunidade que começa a respirar restaurativamente. Me desculpe, eu vou me empolgando, porque eu vou me lembrando de coisas e eu prometo que eu vou parar por aqui agora, mas só quero dizer a vocês que eu tenho muita satisfação de estar nesse espaço, nessa cidade, com estas pessoas. Ciente de todas as nossas dificuldades, dos nossos erros, ciente que o tempo nos demanda urgências, mas o tempo também precisa tempo para que as coisas floresçam e cresçam. Esse é o processo onde nós andamos. E nos encontrarmos assim nos realimenta. E pode ser que mais pessoas venham juntos, ou mais pessoas plantem outras plantações. Obrigado. Carmen, tu me corrige tudo, a Ana Emília está aí, Michele também, porque elas são as que falam sempre as coisas que eu esqueci de falar. E esqueci de falar em quase tudo. Eu não vou dizer para vocês que a Carmen preparou um documentinho de 67 slides para a gente usar hoje. Eu fui olhar aquilo e disse, meu Deus, não tem a menor chance. Mas ele está aí, esse que vai ser compartilhado, né? Tá bom, gente, obrigado pela atenção. Tânia, acho que contigo, não sei se a doutora Ana não gostaria de só se apresentar rapidamente, antes de passar a palavra para a Tânia. Bom dia, pessoal. Eu cheguei um pouquinho atrasada, porque aqui a gente está passando ainda pelo problema da ponte, eu pego a ponte todos os dias, então atrasei um pouquinho. Mas assim, o Sérgio, eu sempre digo, né, que falar depois do Sérgio é uma desgraça, né, porque o Sérgio é o nosso senhor das falas aqui na promotoria, né, e ele já trouxe tudo com muita qualidade, né, sobre a nossa central. Mas assim, basicamente, a minha entrada na justiça restaurativa, ela se dá de uma forma
meio, assim, eu trabalho com execução criminal, então a gente tem, né, um presídio feminino aqui na nossa cidade. E as relações femininas são mais complexas, né? Então, nós tínhamos um problema de disciplina dentro do presídio e brigas entre as mulheres. E a Carmen trabalhava na secretaria, né, como nossa servidora, e o Sérgio estava sempre passando por ali, falando sobre justiça restaurativa, os dois, né? Conversando sobre aquilo e tal. E aí, um dia eu cheguei e disse, Carmen, não sei, nós temos um problema ali no presídio feminino. Será que esse negócio aí, justiça restaurativa, não tem como a gente fazer alguma coisa lá dentro, ver se, né, se melhoram as relações entre as apenadas? E ela disse, olha, doutora, tem como a gente fazer. E aí foi, né, isso, sei lá, 2018, por aí, foi a forma que eu conheci, então, a justiça restaurativa, né? Acabei fazendo algum curso com a Tânia e com a Carmen, de facilitador, né, de facilitadora. E aí eu comecei devagarinho, assim, não tenho a qualificação do Sérgio e da Carmen, né? Eu sou mais aquela, vamos fazer, vamos organizar, vamos, né, dentro da central. Porque o Sérgio é assim, eu vou falar com a fulana para a gente fazer não sei o quê, para formalizar. Passa 1 mês, 2 meses. Sérgio, tu falou com a fulana? Me esqueci. Então, deixa para mim que eu vou fazer. Né? Então, a parte organizacional, assim, da nossa central, coube a mim, né? Cada um tem o seu papel, que nem casamento, né? Cada um... Eu estou enxergando na tela uma cena que explica tudo isso que tu está dizendo. Tentem olhar os fundos do gabinete da Ana e os fundos do meu. Olha, o da Ana tem uma bolsa, um guarda-chuva rosa, um blazer, uma flor e uma cafeteira. O meu é uma bagunça ali atrás, assim, cheia de livro, meio velho, atirado, né? Isso já demonstra muito tudo, né? Por isso que cada um tem o seu papel no casamento, né, Sérgio? Da educação dos filhos. Um é o rigoroso e o outro é o mais... então, ali no nosso relacionamento da central, eu sou a da organização e o Sérgio, então, é o das falas, é o que faz os círculos e tal. Mas, então, foi dessa forma que eu entrei e eu vi uma possibilidade de fazer... Eu sou uma promotora criminal, para vocês entenderem, né? Eu trabalho com violência doméstica. Então, também foi um campo... É um campo, né, bem grande, né? A gente faz muita coisa pela central em relação às mulheres vítimas de violência doméstica. Também a gente faz muita coisa em relação aos agressores. Nós temos dentro da central vários projetos, então, que englobam a questão da violência doméstica. E realmente eu acho que a justiça restaurativa traz uma forma de a gente fazer justiça de uma forma diferente. Não daquilo que a gente está acostumado, que a gente vem fazendo há 20 e tantos anos, né, que eu sou promotora, sei lá, há 25 anos. Então, a gente vem sempre fazendo da mesma forma e muitas vezes a gente vê que não dá certo. Né? Então, aí vem a minha participação na central. É isso, Tânia. Obrigada, Ana Emília. Nossa, nunca me esqueço a responsabilidade de formar a Ana Emília, né? E como foi rico ver ela facilitando, e é realmente isso, muitas pessoas precisam ter essa força para nos ajudar a abrir portas, e a Ana, com certeza, é uma dessas. Obrigada, Ana. Carmen, apresentação, queres que eu pare em algum slide? Como é que tu quer organizar? Eu acho que não, Tânia, para fins de que você também tenha tempo, né? Eu acho que o pessoal vai conseguir se encontrar nos slides. E qualquer coisa, o doutor Sérgio retorna num próximo encontro, talvez a gente possa revisitar alguma coisa, se for necessário. Isso, então o material está compartilhado lá no grupo. A gente pode mandar também por e-mail, e qualquer dúvida, a Carmen está no grupo, vocês podem acessá-la, perguntar, tirar dúvidas, né? Então, eu sei que ela também faz esse papel. Então, eu vou apresentar um pouquinho do Pacto Lajeado pela Paz. Sim, eu fechei, vou abrir outro. E eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação do Pacto Lajeado pela Paz. O pacto, ele é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Lajeado,
e ele foi todo inspirado, assim, pelo Instituto Cidade Segura, quem deu a consultoria para o pacto. Na época, a rede, assistência social, Ministério Público, saúde, procuraram a gestão, na época o prefeito Marcelo Calmo, para dizer o quanto que a violência estava tomando conta da cidade. E aí, doutor Johnson, doutor Sérgio, Ana Emília, várias pessoas, né, várias entidades se uniram para pensar em possibilidades para olhar para essa violência, de que forma a gente poderia contornar essa situação. E aí surge o Pacto Lajeado pela Paz, que agora, dia 10 de junho, vai estar completando 6 anos. E aí a gente é organizado em 2 eixos. Tem o eixo da aplicação da lei, né? Esses dias um amigo disse para mim assim, a Priscila estava junto, a minha colega, mas segurança pública não é paz. Mas talvez para nós não seja, talvez para outras pessoas ver a segurança pública na cidade atuando seja paz também, né? Quem já viveu um trauma por uma situação de violência, enfim. Então, eu troquei as lentes sobre esse olhar também, né? Então, a gente tem o eixo da aplicação da lei, e que é muito interessante, porque todo esse movimento, e agora está acontecendo um seminário, onde a Priscila está apresentando o pacto em outro evento, um seminário com vários órgãos da segurança pública apresentando projetos de prevenção à violência. Então, o nosso secretário Lucatelli, que coordena esse eixo, hoje ele também é facilitador da paz, né? Várias pessoas da segurança pública, conectar as pessoas do presídio, os diretores do presídio, várias pessoas da polícia comunitária, né, pessoas da brigada militar. Ele nos deu acesso para que essas pessoas hoje também tivessem a certificação, a formação e fossem amigos, digamos assim, dos círculos de construção de paz, né? São gentis, acolhedores. Então, eu vou passar aqui rapidamente, só para vocês terem um pouquinho noção do trabalho do eixo da aplicação da lei, que é uma rede de polícias integrada, que senta em círculo e olha para aquilo que está acontecendo na nossa cidade, os programas de prevenção à violência, o projeto Caracol, que hoje está organizado na Secretaria de Segurança Pública através de um agente de trânsito, que é o Alexandre, facilitador da paz, que conduz círculos de construção de paz para homens, que foram encaminhadas pela Ana Emília, que são encaminhadas pela promotora Ana Emília e pela doutora Ângela, homens da violência doméstica, que se encontram em círculo para poder dialogar, para poder falar, entender que o seu ato foi uma violência. E, recentemente, na semana passada, estava dando um curso e uma psicóloga do bairro próximo aqui trouxe que ela já atendeu 3 homens que passaram pelo projeto Caracol. E o quanto o entendimento, a terapia fluiu, né, a psicoterapia fluiu, por eles terem sentado em círculo e terem olhado com coragem para a violência que eles cometeram. Então, esse projeto é uma conexão do eixo da aplicação da lei com o eixo da prevenção da violência. E esse ano vamos ter o Alexandre, novamente como facilitador da paz, né, com toda uma organização melhor do que os outros anos também. Então, aqui um pouquinho dos índices, né, de como essa organização, essa integração da polícia reduziu a violência na nossa cidade. E aí a gente vai para o eixo da aplicação da lei, o eixo que trabalha não só com a justiça restaurativa, a justiça restaurativa tem sido um forte pilar, e eu diria... Tânia. Isso, da prevenção, desculpa, obrigada. O eixo da prevenção da violência porque a gente tem fortalecido e as pessoas têm conhecido muito o pacto, têm se conectado com o pacto através da justiça restaurativa. Então, um pouco do que a gente tem feito aqui no Lajeado, mas é realmente um resgate, é que nem a gente olhar um álbum de fotografias, quando a gente olha para os nossos filhos pequenos, para os nossos pais super jovens, para pessoas que talvez hoje não estão mais aqui. Dessa forma, foi olhar e revisitar todo esse trabalho, toda essa jornada da justiça restaurativa em Lajeado.
Então, um pouquinho dos objetivos do pacto, que é reduzir os homicídios, reduzir o consumo, atuar contra o tráfico de drogas, especialmente nas escolas, reduzir a vulnerabilidade juvenil e a vitimização infantil, reduzir a violência contra a mulher e estimular a convivência não violenta. Mas como se faz isso, né? Então, através da justiça restaurativa, sim, onde hoje o Lajeado já tem mais de 900 pessoas formadas como facilitadores da paz, e esse número, ele não foi, né, eu sozinha, assim como o Dr. Sérgio falou, a gente teve várias pessoas, um grupo de instrutores na região, que muitas vezes são remunerados, mas muitas vezes de forma voluntária se dedicaram tempo para estar conosco, formando facilitadores da paz. Acho que mais do que a metade, o Dr. Sérgio esteve junto, contribuindo, pelo menos estando algumas horas conosco. A Carmen realizou várias formações, e sempre levando as bolachas, que são importantes também, né? E a Suzy, nossa querida amiga, né, de Teutônia, que muitas vezes a gente, ai, Suzy, estão pedindo uma formação, e a Suzy prontamente atendeu o nosso pedido. Então, como a gente começou, eu comecei em Lajeado, no Pacto Lajeado pela Paz, como instrutora da Justiça Restaurativa. O pacto estava sendo desenhado, e sim, foi por uma indicação que eu honro muito, que foi pelo promotor Dr. Sérgio, que me indicou para ser instrutora da Justiça Restaurativa no pacto. Foi um desafio muito grande, as pessoas não conheciam a metodologia. Eu estava sendo indicada por alguns olhares, isso foi bom, por outros olhares, isso não foi bom, e fui conquistando espaço junto com toda essa rede, junto com uma construção coletiva, assim, com a dinâmica dos gravetos, quando a gente constrói coletivamente, foi assim, cada um de nós juntos construindo a justiça restaurativa. E começamos formando servidores e pessoas da comunidade. Hoje, em Lajeado, a gente tem a prefeita formada como facilitadora da paz, e de 12 secretários, 8 eles conhecem os círculos, eles são formados como facilitadores, assim como a Ana Emília nos trouxe, que não vai, né, que não conduz os círculos de construção de paz, mas está ali, está junto, da mesma forma os secretários, né, da mesma forma conhecendo, abrindo espaços. A gente tem o secretário Benoit, que inúmeras vezes sentou no presídio em círculo, isso faz toda a diferença para que a gente possa fortalecer o programa da Justiça Restaurativa. Então, já temos mais de 200 servidores, um número mais ou menos de 3.000 a 4.000 servidores em Lajeado, não saberia dizer esse número corretamente. Formamos profissionais do Senai, Senac, Sebrae, SESC, Senac, SESC. Então, foi muito importante para que eles também pudessem conhecer o pacto, conhecer a justiça restaurativa, o trabalho, né, que pode ser estendido para o público que eles atendem também. Então, entramos nesses espaços com essas formações. Formamos pessoas da comunidade, né, de polícia comunitária, e a formação da polícia comunitária foi muito legal, porque era a polícia comunitária e os skatistas. Então, de um lado, a polícia formalmente sentada, como o Dr. Sérgio falou, de colete, né? E os skatistas com skate como objeto que representa. Foi muito legal essa conexão, foi muito legal esses coletes sendo tirados, foi muito legal ver o policial ao final de semana procurando as aulas de skate para levar o seu filho. Então, são conexões muito importantes que acontecem, né? Mulheres da comunidade que tiveram essa formação também, pessoas com deficiência que também participaram dessa formação. Então, a gente foi, dessa forma, levando para a comunidade. Jovens que também já tiveram essa formação, como uma forma de não só ter uma certificação de um campo de trabalho, mas os círculos de construção de paz, os princípios da justiça restaurativa, para fortalecer esse jovem nos seus relacionamentos no campo de trabalho também.
E essa é uma experiência muito legal que a gente tem em Lajeado, o Hospital Bruno Bor, que abriu as portas em 2022 para que o Dr. Sérgio e eu pudéssemos ir lá fazer uma formação. Formamos 20 facilitadores da paz, incluindo o diretor do hospital. E o que significa formar essas lideranças? Vamos formar, mas são pessoas que não vão conduzir círculos de construção de paz. Muitas vezes eles conduzem também, mas quando por uma conexão na pandemia, por um grande frigorífico que a gente tem na cidade, o Dr. Sérgio faz uma conexão de um valor que esse frigorífico destinaria, ou destinou ao Hospital Bruno Bor, significou o pedido do Dr. Sérgio de que um pequeno valor ficasse para cuidar das pessoas, não apenas para reformar o hospital, que por conta da pandemia sofreu muito com a sua estrutura. E o diretor, por conhecer a metodologia, olhou para ele e disse, não pode ser os círculos de construção de paz, esse movimento de cuidado, esse investimento. Obviamente que o Dr. Sérgio ficou muito feliz, né, Dr. Sérgio, né, por ter esse reconhecimento. Foram mais de 1.000 pessoas que participaram dos círculos de construção de paz, e esse momento, esse espaço que foi oferecido para esses profissionais, resultou e contribuiu numa certificação Planetri Ouro do Hospital Bruno Bor, onde apenas 3 hospitais da região sul têm essa certificação, e é uma certificação reconhecida pelo Hospital Albert Einstein. E, recentemente, escrevemos, então, um artigo para o Congresso Internacional dos Estados Unidos, construindo e apresentando os círculos de construção de paz como uma ferramenta importante para cuidar das pessoas que cuidam dos nossos afetos. Educação, então, comunidade escolar, não apenas para educadores, para professores, mas também para a comunidade escolar, pais, professores e alunos, juntos realizando essa formação. E aí, como as coisas vão se conectando, isso que o Dr. Sérgio antes falou, que a gente vai perdendo de quem é o quê, a dimensão do que se vai fazendo. Nessa formação da comunidade escolar, uma mãe que fez a formação, ela nos trouxe que era o primeiro certificado que ela recebia na vida dela. E aí, quando ela foi buscar o emprego no Hospital Bruno Bor, ela levou o certificado de facilitadora da paz. E por ter essa certificação, ela conseguiu uma colocação no trabalho de uma forma mais reconhecida. Então, ela trabalharia num setor, mas foi promovida para um outro setor por ter a certificação de facilitadora da paz. Então, a gente vai vendo o quanto isso vai contribuindo e quanto as pessoas já vão conhecendo todo esse trabalho que a gente realiza e da importância disso também. Então, na educação é o nosso maior campo, sim, né? Formando todos os orientadores da rede municipal de Lajeado, o que é muito importante, porque lá no início, como a Carmen e o Dr. Sérgio trouxeram, em 2015, se formava um professor, 2 professores de cada escola, e era muito difícil levar a metodologia para o espaço escolar, porque as pessoas não conheciam, não sabiam, né, o que era. Assim, os orientadores são as pessoas que também vão trazendo os círculos como espaços importantes, não somente para fortalecer relacionamentos ou trabalhar um tema, mas quando de fato existe um conflito, uma situação de que a gente pode resolver de uma forma diferente, né? E ser nesse formato dos círculos de construção de paz. Formação de vários professores da rede municipal de Lajeado, da rede estadual, o Dr. Sérgio trouxe da Escola Santo Antônio, a gente tem várias escolas nesse formato, e sim, a Escola Santo Antônio, na pandemia, construiu um guia orientador de práticas restaurativas, ela se nomeia e traz com muito orgulho que é uma escola restaurativa, com eixos temáticos, né, do diálogo, da escuta e do acolhimento, e foi muito importante, né, esse espaço. E aqui eu quero trazer, assim, algo muito importante que aconteceu nessa formação,
que lá no início o doutor Sérgio nos trouxe, assim, um olhar para nós, um olhar para dentro, e o quanto que as pessoas são importantes no processo. Lá em 2020, essa formação com a escola estadual estava organizada. A Carmen e eu daríamos essa formação. Eu tive um problema com a minha filha, que teve um problema de saúde, e a Carmen sofreu um acidente de carro, na época. O doutor Sérgio e a Suzy prontamente acolheram essa formação e eles deram essa formação. Então, foi o start inicial nessa escola. Então, o quanto que isso até me emociona agora, de verdade, assim, lembrando que podia ter sido cancelada essa formação. E o doutor Sérgio, promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude, acolhendo também a pasta do meio ambiente, fechou a agenda dele para estar na escola, a escola periférica, formando esses professores. Vocês acham que esse tipo de movimento não é inspiração, não é engajamento? E aí, quando a gente vai para a escola, comemorando os 30 anos, a gente escuta a escola com o hino da paz, né, onde eles escreveram a música da paz, onde o professor está lá fazendo sanduíche, fritando o pastel, todos engajados. Então, isso é muito legal de ver. E assim, eu estou citando só uma escola, mas são inúmeras escolas. Temos a Escola São João Bosco, onde a Kay Pranes já esteve visitando, né? Vamos iniciar um trabalho muito forte, uma outra escola de ensino médio aqui em Lajeado. Então, são experiências assim, não é só formação, ir lá e realizar o círculo, mas sim do que fica, do que marca e do que eles constroem. A gente apenas entrega a ferramenta nas mãos. Então, professores da rede privada, também temos dois colégios privados em Lajeado, que acolheram a metodologia de círculos de construção de paz de uma forma muito forte, que é o SEAT, né, o Colégio Evangélico Alberto Torres, e o Gustavo Adolfo, que já tem mais de 60 facilitadores da paz formados em todas essas, em seu espaço educacional. Então, diversos círculos também realizados como uma forma de escuta para as direções, para monitoras. Esse foi um movimento muito importante, porque estava tendo um desconforto entre esse grupo de profissionais por questões de horas contabilizadas no período da pandemia, e como que a Secretaria da Educação pensou em resolver esse problema, escutando as pessoas, sentando em círculo, né? E a Priscila e eu tivemos aí esses encontros, foram mais de 50 profissionais que tiveram tendo esses espaços de escuta. Então, diversos círculos que a gente vai mobilizando no início das formações, para fortalecimento de vínculo, muitas vezes utilizando apenas práticas, não só o círculo completo, né? Enfim, com estudantes. E algo inédito para nós foi a formação para a Universidade de Lajeado, a Univates, com muita dificuldade para formar uma turma, formamos professores da universidade, e dessa formação surgiram mais 4 formações, até que a última formação, a 5ª formação, foi com os reitores da universidade. Então, no início foi difícil formar uma turma, ter 20 pessoas para fazer a formação. Na segunda, já tinha lista de espera. Na segunda, já tinha que ter a terceira. Na quarta, foi para a unidade de pronto atendimento, onde vários profissionais da universidade atuam. E aí a reitoria olhou e pensou, nossa, o que está acontecendo? As pessoas estão adorando essa formação, estão trazendo de forma muito positiva. E aí a gente consegue realizar essa formação para os reitores da universidade. E eles utilizam muito como um momento de olhar para os estudantes, fortalecer os relacionamentos, lidar com situações de conflitos também. Então, são espaços muito importantes.
Tem uma fala que eu quero compartilhar com vocês, que na época, hoje a nossa prefeita era vice-prefeita, ela dava aula no direito na universidade, por ela conhecer a metodologia, teve uma prova qual os alunos não foram bem. E aí ela não sabia se era ela que não tinha explicado muito bem o conteúdo, era porque depois da prova tinha jogo do Inter, doutor Sérgio. Então ela não sabia o que tinha acontecido. E o que ela fez? Sentou os alunos em círculo e perguntou de quem era a responsabilidade pelo resultado daquela nota, né? Se era ela que não tinha dado uma boa aula, ou se era por eles não terem se preparado como deveriam para aquela avaliação. Então, faz toda a diferença a gente formar pessoas que talvez não vão estar conduzindo círculos, não vão estar facilitando, mas vão estar trocando as lentes na sua forma de serem restaurativos. Círculos com estudantes, então, esses professores realizaram vários círculos com seus estudantes, né? Unidade de pronto atendimento, porque também é um espaço de muitos conflitos, onde as pessoas que estão adoecidas, que estão precisando de um olhar atento, chegam bravos, nervosos, né? E aí também esses profissionais aprenderem de que forma a gente pode estar acolhendo com uma escuta, atendendo às necessidades de cada um. O CRON, um centro regional de oncologia, que também recebeu essa formação como uma forma de cuidar dos seus colaboradores, mas também para que eles pudessem disseminar os círculos nesse espaço. Tem sido muito legal ouvir os retornos da coordenadora Karin, trazendo o quanto que eles utilizam para as famílias, porque muitas vezes o paciente ele não quer se tratar, mas a família, ela tem muito desejo que esse familiar se trate. E eles poderem sentar em círculo e cada um falar dos seus sentimentos e suas necessidades é curativo também, né? Então, esse centro tem utilizado círculos de forma sistemática no seu espaço. Assistência social, então, ONGs, somos uma cidade com várias organizações não governamentais, temos duas instituições de acolhimento em Lajeado, unimos essas duas instituições, realizamos a formação para esses profissionais, para que eles também pudessem conhecer a metodologia. Primeiro, foi como um espaço de autocuidado para eles, e em segundo, como uma forma que eles também pudessem colocar isso em prática no dia a dia. Empresas, inovamos muito, levando a formação, os círculos de construção de paz para a empresa. Iniciamos na pandemia e não paramos mais, continuamos utilizando a ferramenta, formando. Temos vários relatos e retornos, principalmente da empresa Docile, que realiza muitos círculos de construção de paz no seu espaço de trabalho, como uma forma de treinamento, como uma forma de cuidado, como uma forma de escutar ideias, como uma forma de celebrar, né? Já vários círculos foram realizados como uma forma de celebração. Instituições religiosas, né, Carmen? Foi uma formação muito legal que a gente formou freis, padres e pastores, né, pessoas de diferentes crenças religiosas, mas que estiveram conosco na formação, e foi uma formação de muita espiritualidade, de muita conexão. E sim, Presídio Feminino de Lajeado, esse também foi uma formação muito cuidadosa. Carmen não pôde estar, por estar se cuidando, né, na pandemia, por uma questão de saúde, danada, né, do Covid abraçou ela, e eu tinha uma preocupação muito grande, assim, porque a Carmen, como a Ana Emília trouxe, realizava uns círculos no presídio, e eu seria a pessoa que daria a formação, e eu estava tendo muito cuidado para não invadir esse espaço dela, porque a Carmen, ela sempre foi muito cuidadosa, com muita responsabilidade ao entrar no presídio feminino em Lajeado. E quando eu fui desafiada pela diretora do presídio a realizar a formação, eu escrevi um projeto honrando muito a Carmen,
a doutora Ana Emília por essa construção, mas eu tive muito, assim, esse sentimento que eu estaria invadindo esse espaço. Então, foi uma formação que a Karine esteve presente de alma, enfim, nesse momento. Então, foi uma das formações muito especiais. Outra formação da foto do meio foi com agentes do presídio feminino, com a Elisandra, uma pessoa que estava no sistema prisional ainda, né, com tornozeleira, e com os agentes, os diretores do presídio. Foi muito rica essa formação. Coordenadora regional também da polícia. Então, o quanto que foi importante essa formação para que hoje a gente pudesse ter cultura restaurativa na prisão. Então, para que hoje o Samuel ou outros profissionais queiram entrar no presídio e realizar um trabalho de círculos, é muito mais tranquilo, porque esses gestores, essas pessoas vivenciaram. E vocês sabem o que a gente vivencia num círculo, né? Então, foi transformador. Enfim, um pouco do trabalho que a gente vem fazendo em Lajeado a muitas mãos, de forma muito coletiva. E o Pacto vem com vários outros programas, e eu vou passar rapidamente só para vocês saberem que eles existem. Assim, a gente tem um programa que se chama Família na Roda, que trabalha as práticas restaurativas e a educação parental. Então, formamos pais, mães e cuidadores, porque filhos não vêm com manual de instrução, mas esse curso, ele nos ensina várias práticas, várias formas, para que nós, adultos, olhamos para a criança como criança. Elas não são adultos como nós. E muitas vezes nós dialogamos com a criança como se ela fosse um mini adulto também. Então, esse é um programa que a gente tem em Lajeado, realizando também formações, capacitando esses profissionais. Temos um outro programa de educação socioemocional, que é o Conte Comigo. É um programa de compartilhamento de livros. Nesse programa, o professor, o educador da educação infantil, eles aprendem uma forma diferente de compartilhar os livros. Não é uma história escrita onde o profissional vai ler, são apenas imagens. E a partir dessas imagens que as famílias também vão aprendendo a compartilhar os livros. Então, formamos professores que aplicam com seus alunos, mas que também aplicam com as famílias. E tem sido muito especial os retornos que a gente escuta dos pais e dos próprios profissionais, do quanto que esse trabalho conectou, uniu a escola com as famílias também. E o quanto que as famílias têm olhar do seu filho, de ver o potencial que o seu filho tem. Então, um pouco dos materiais que a gente vem utilizando, esses materiais são impressos e entregues para as escolas, para os educadores e para as famílias também que recebem esses livros. Então, aqui um depoimento, né? Vou passar para vocês os slides, não vou estar lendo aqui pela questão do tempo, mas a gente tem vários, esse é um dos depoimentos que eu deixei para que vocês pudessem conhecer. Outro programa é o programa Seja, um programa de educação socioemocional, e que também, assim, por uma liderança do Dr. Sérgio, mobilizou que Lajeado não só acolhesse as escolas municipais, mas também as estaduais. E, na época, o prefeito, Marcelo Calmo, e a vice Glaucia, hoje prefeito, trouxeram, por que não as privadas também? Então, é um programa que tem, do primeiro ano até a nono ano, as crianças têm essas aulas de educação socioemocional, e são, então, 20 sessões em cada ano. Então, o aluno que começou lá na primeira série, até chegar ao nono ano, vai ter 180 sessões de educação socioemocional. A justiça restaurativa é um desses pilares, né? A atenção plena, o diálogo colaborativo, enfim. Então, os professores recebem um manual, os alunos recebem um manual para estarem realizando essas práticas em sala de aula. E também temos retorno de vários profissionais do quanto as crianças chegam nos consultórios do psicólogo e dizem: eu aprendi a respirar na escola, eu aprendi a acalmar o meu coração.
eu aprendi a conversar com meu colega. Então, esse é o nosso programa Seja, com vários manuais também que a gente tem, está utilizando, depoimento da professora. Cada Jovem Conta é um programa que a gente pode transcrever dizendo que é uma conexão de rede, é um trabalho em rede, mas um trabalho muito colaborativo, onde os conflitos existem, mas os conflitos eles existem de uma forma colaborativa e para evoluir, para transformar a dificuldade do jovem numa solução. Então, a gente mapeou as escolas com maior vulnerabilidade na cidade, e as vulnerabilidades não são as vulnerabilidades econômicas, e sim vulnerabilidades de evasão, distorção idade-série, baixa frequência, então, comportamentais. Aquele aluno que no espaço escolar está apresentando alguma dificuldade, está nos dando sinais de que ele precisa de uma atenção. Essa rede se encontra mensalmente para olhar para esse jovem e pensar junto com ele, com a sua família, de como que a gente pode superar essa vulnerabilidade e muitas vezes o risco. Já tivemos aqui inúmeros casos de jovens que estavam numa situação de risco e através do Cada Jovem Conta a gente conseguiu fortalecer esse jovem, não só o jovem, mas a sua família também. Temos inúmeros profissionais que atuam nessa rede participando aqui desse encontro de hoje. Então, aqui a gente tem um sistema que se torna, não vou passar aqui para vocês hoje, mas se torna o nosso elo de comunicação. Então, a gente alimenta as nossas informações nesse sistema e, através disso, a gente consegue saber se a Carmen atendeu a mãe, a Carmen é do Ministério Público, mas ela acessa o sistema e alimenta. Se o Conselho Tutelar teve alguma intervenção, acessa e alimenta. Se a escola teve uma situação também, isso unifica muito a nossa comunicação. E mesmo assim, criando esses mecanismos, como a nossa comunicação sempre precisa ser aprimorada. E, para finalizar, a gente tem o programa Somar, que foi um programa co-criado pela equipe aqui de Lajeado. O programa Somar, ele trabalha o protagonismo juvenil, indo para as escolas, realizando pré-círculo com os jovens, escutando os jovens sobre quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios, né? E a partir disso que a gente também consegue levar para essa comunidade o desejo deles. Então, já tivemos comunidades, jovens que gostariam de esporte, e a gente se mobiliza e leva o esporte para eles. A gente não leva as coisas prontas, não leva as oficinas prontas para eles. A gente escuta o que eles gostariam de ter e de que forma isso poderia ser viabilizado. Então, é feito com o jovem e não para o jovem. Então, esse é o nosso programa Somar. Um pouquinho aqui de uma oficina de teatro com artes que foi realizado, onde as meninas customizaram as suas roupas. Foi realizado na Escola Santo Antônio, que a gente falou antes. Então, um pouquinho das imagens. E também criamos em Lajeado o Banco de Oportunidade, porque muitas pessoas querem ser amigas do Pacto Lajeado pela Paz, querem ser parceiras. É um programa que tem o financiamento do governo municipal, mas é um programa de cidade, não de governo, onde a gente quer envolver todas as pessoas para que todas as pessoas acreditem nessa proposta. Já temos aí inúmeros parceiros que fazem com que, de forma voluntária, contribuem no Pacto Lajeado pela Paz. São amigos do Pacto. Então, um pouquinho aqui na pandemia, realizamos várias lives. Na enchente, né, também nos reinventamos. O Pacto tem 6 anos, mais 6 anos com 2 anos de pandemia e 2 grandes enchentes que marcaram muito a nossa vida e do quanto foi importante ter a justiça restaurativa, ter a caminhada da justiça restaurativa em Lajeado. Então, vou transmitir esses slides para vocês podem olhar um pouco desse vídeo que está aí sobre o nosso trabalho nesse processo também. E aqui, um pouco das minhas colegas que não puderam estar aqui presente, a Mariusa, que está junto comigo aqui assistindo, mas esse é o time, né? Esse é o círculo de coordenadoras, né, que
mobilizam todo esse trabalho de todos esses programas em Lajeado. Então, esse é o nosso trabalho aqui. E já passamos um pouco do horário, mas é um trabalho que nos dá muita esperança, que a gente tem muita paixão, e que ninguém é dono, somos todos Pacto Lajeado pela Paz. E por isso que a gente também queria muito compartilhar com todos vocês esse trabalho. Então, vou dar uns 5 minutinhos para que, se alguém quiser fazer uma fala, alguma pergunta, depois a gente encerra e a gente compartilha materiais e vocês podem nos perguntar por e-mail, por WhatsApp, as dúvidas, sugestões, né, que vocês gostariam de trazer para nós. Muitas ideias do que vocês vêm realizando na cidade, estado de vocês também, por favor, compartilhem com a gente. Então, não sei quem gostaria de fazer alguma fala, teve pessoas que levantaram a mão. Mário Marcelo Ramos. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Acho que tem a maioria são de meninas aqui, acho que eu vi 2 ou 3 meninos além do Dr. Sérgio. Bom, rapidamente eu queria agradecer. Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, sou facilitador, sou professor na Rede Pública Municipal de Educação. Essa experiência, quando você relata ela, o Dr. Sérgio fala, ela dialoga com tudo que a gente vem fazendo aqui, né? Aqui tem uma lei que cria o Programa Municipal de Justiça Restaurativa, a Política Pública de Justiça Restaurativa. Aqui nós temos um núcleo de justiça restaurativa, um grupo gestor de justiça restaurativa, uma atuação muito forte, já há 13 anos na Rede Pública Municipal, um curso que sai no Diário Oficial de facilitadores de justiça restaurativa, cultura de paz e comunicação não violenta, uma atuação que acontece durante toda a semana com uma lei criada de círculos de construção de paz, construção de vínculo, manutenção de vínculo, escuta, empatia, com adolescentes do Fundo 1 e Fundo 2, do 1º ao 5º, do 6º ao 9º. Enfim, Campinas tem uma prática muito legal, então só rapidamente queria agradecer a oportunidade e vir na linha que você colocou no começo aqui da gente se encontrar. Eu tenho visto, eu conheço essa experiência de Lajeado pela Paz, como a experiência do Rio Grande do Sul com o Dr. Leoberto Banquer e outras experiências do Ceará e etc e tal, mas eu penso que a gente precisa se fortalecer mais do que essas construções que a gente vem fazendo, a gente precisa estar junto, né? Juntos somos mais fortes. Parece uma narrativa que ela é muito falada, mas eu acredito muito nessa questão, porque se a gente fazer tudo isso separado, a gente se enfraquece. Então a gente precisa estar junto. Eu acho que seria bacana, eu tenho falado em outros espaços, a gente criar um espaço, um encontro nacional, um workshop, sei lá o nome, pouco importa para mim, com imenso respeito, mas a gente precisa estar junto para se fortalecer, para se escutar, para se cuidar, porque a gente também precisa de um espaço, aqui a gente tem uma ação chamada Cuidando de quem cuida de quem cuida, né? Então a gente precisa estar junto. Então eu queria só agradecer e sugerir que vocês pensem, ou a gente possa ter um grupo um dia que pense junto, para a gente criar um encontro e levar. Aqui a gente tem essa experiência que vocês relataram. Eu me senti muito à vontade quando você foi falando, porque se eu fosse apresentar alguns slides aqui, seria desse jeito que você apresentou de Campinas. Campinas tem todas essas ações acontecendo no cotidiano, uma cidade extremamente conservadora, complicada e etc. Temos aqui um juiz como o Dr. Sérgio, Dr. Marcelo da Cunha Bergo, que nos apoia. Então, quando ele falou, eu me senti muito validado, falei, puxa, parece o Dr. Marcelo falando, que bom ter outras pessoas, mas eu conheço a experiência, mas eu acho que seria bacana que a gente pudesse estar junto, porque tem muita gente fazendo muita coisa no Brasil todo, no mundo todo, mas ainda eu vejo que muitas vezes a gente está sozinho num canto, fazendo o meu, e aí, como o Dr. Sérgio fala, fazendo às vezes mais do mesmo, e se a gente não se fortalece, não se conecta, a gente acaba sem querer reproduzindo mais do mesmo, falar, eu tenho aqui o meu programa, eu tenho o meu aqui, e eu tenho uma fala que eu faço muito na educação, aqui, que eu me preocupa muito, que é assim, o meu projeto, eu nunca vi o meu projeto dar certo. Dá certo quando a gente constrói coletivamente, como você apresentou aqui. Então, parabéns a você, a Carme, ao Dr. Sérgio, a todas as meninas do programa, e eu me coloco à disposição. Aqui a gente tem uma série de materiais produzidos também nessa linha, não só de prevenção e combate ao bullying, hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate ao Bullying na escola, e, enfim, precisamos estar juntos. Gratidão pelo espaço e parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando.
Obrigada, Mário. Nós já saímos com uma demanda de trabalho aqui, de nos encontrar, criar um grupo de trabalho. Obrigada pelo teu relato. Vamos abrir para mais uma fala, e aí a gente encerra por conta do tempo, enfim, e aí a gente também fica com esse diálogo no WhatsApp, que esse é o intuito do grupo de WhatsApp. Vamos abrir para o Flávio Pimentel, e depois a gente vai encerrando aqui o nosso encontro. Bom dia a todos e a todas, né? Eu gostaria de honrar todos os presentes, honrar o doutor Sérgio, honrar você, Tânia, por esse belíssimo trabalho. Sou de Sobral, Ceará, e já tenho dialogado com o colega Mário, então, assim, só reforçando a questão do pensamento, sou profissional de segurança pública, facilitador e instrutor em JR, sou da Polícia Comunitária, aqui em Sobral, então trabalho aplicando círculos em comunidades, em sistema socioeducativo, mas a gente precisa realmente se fortalecer, e eu aqui estou muito honrado, já conheci um pouco do Pacto Lajeado pela Paz, mas da forma como você apresentou de uma forma muito intensa, eu estou aqui encantado com várias ideias, mas assim, eu conversei até com o colega Mário, a gente sofre ainda muita resistência, na própria fala do doutor Sérgio, o senhor do tempo das coisas, né? A gente precisa realmente pensar que as coisas têm um certo tempo para acontecer, e também as pessoas em lugar de poder, né? O colega Mário falou que tem lá o juiz, o promotor, e a gente sente aqui na minha cidade, por exemplo, essa falta de pessoas realmente que possam realmente estar validando as práticas restaurativas e essa sensibilidade, como você falou, em várias instituições, perpassando por várias instituições. E eu acredito que nós precisamos, né, disseminar essas sementes aí de lajeado para o mundo, não só para o Brasil, mas, assim, eu corroboro com o pensamento do professor do Mário, para a gente poder realmente se fortalecer, porque principalmente na segurança pública, e eu tenho dialogado com a doutora Janine Matos na Bahia, com o pessoal do Coração de Tintas, né, que faz essa integração. Terminei recentemente também uma pesquisa também de mestrado nessa temática da violência nas escolas, que tem me preocupado bastante dessa crescente da violência nas escolas. E aí, quando o doutor Sérgio falou das grades das escolas, né, como é que realmente é possível grade dentro de escola, né? A gente precisa saber que as escolas têm que ter essa possibilidade, né, de, para além da questão de transmissão dos conteúdos, mas por uma formação humana, então nós precisamos realmente se fortalecer. Então, minha fala é mais para validar e me sentir muito honrado, honrar esse espaço, onde nós precisamos, sim, fortalecer e conhecer as experiências e ver o que está acontecendo em várias partes do Brasil e saber, que eu digo muito, a roda ela não precisa ser inventada, a roda já foi inventada. Como é que nós podemos nos fortalecer e trazer a JR cada vez mais para os nossos espaços e esse pertencimento? Muito obrigado. Nossa, dá um frio toda vez que a gente... Rio Grande do Sul já é frio, tá mais fresquinho aqui, mas quando a gente vai iniciar esses movimentos, essas formações, o quanto que a gente pensa, nossa, por que eu inventei mais isso, né? E aí agora, vendo todos esses retornos, toda essa construção, revivendo um pouquinho do que a gente trabalhou aqui, tem aquecido muito o meu coração. E espero que o de vocês também. Muito obrigada por esse encontro, obrigada, Carmen, obrigada, doutor Sérgio, obrigada, Michele, obrigada, Ana Emília, por terem contribuído para esse espaço aqui. E, sim, o nosso Senhor Tempo, novamente, está aqui nos controlando para finalizar, e eu vou colocar uma música para que quem quiser vai escutando a música, quem precisar vai saindo desse encontro, se despedindo. E aí a gente também compartilha a música lá no grupo. É uma música que traz muito sobre a criança que eu fui um dia, né, e que a gente encontra ela muito nos círculos de construção de paz. E, enfim, também olhando para essa música, da forma como tudo começou, como a gente começou, nosso primeiro curso, nosso primeiro contato com o Círculo de Construção de Paz, quando nos formamos facilitadores de círculos de construção de paz. Então, eu vou estar passando essa música e assim a gente vai se despedindo desse belo encontro, dessa bela jornada que teremos aqui. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de... Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Música.
criança que fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar. E qual mentira por aí que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar e leva a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi: você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser.